Sonhos são uma das coisas mais bizarras que existem. A sensação momentânea de literalmente estar em outro mundo dentro da sua mente, experienciando as mais variadas percepções, é algo confortante para o nosso cérebro, mas que, claro, como qualquer outra coisa, teria algo de perturbador nisso. A busca por compreender esses momentos e sensações sempre passou pela cabeça de nós humanos, e entender isso é um completo mistério. Todas as leis que conhecemos e tudo é completamente transformado quando estamos nesses mundos. O bom disso é que na maioria dos casos imaginamos o de melhor naquilo, algo relaxante que acalma nossas mentes enquanto dormimos, e com aqueles cenários majestosos e tranquilos que sempre aparecem nesses sonhos. Mas também casos que se parecem com verdadeiros pesadelos, com a nossa mente criando aquilo de mais perturbador, são sim algo frequente quando se fala de sonho. Na busca por compreender esse fenômeno, o ser humano criou diversas obras da ficção que não só tentam buscar alguma resposta ao que é tudo isso, mas também podem se criar mundos derivados que passam a mesma sensação. A melancolia de se estar em um mundo surreal, contendo o que nunca tinha sido antes visto, é o que faz parte dessa experiência. E então daí foi se criado muitas das estéticas da internet, desde algo tão surrealista quanto um sonho, contendo as mais variadas coisas e formas distintas para compreendermos, ou até algumas que fazem disso algo extremamente estranho, que só de ver dá pra sentir que com certeza tem algo fora do normal. E essa é a perfeita descrição do que é o Dreamcore, sendo essa o que eu diria ser a principal estética para definir um sonho, já que olha só, tá literalmente no nome, Dreamcore, a estética do sonho, e simplesmente acho que tudo que tem aqui seria provavelmente algo que já sonhamos, ou pelo menos essa estética passa essa sensação, tudo tão calmo e magnífico nesses mundos e ao mesmo tempo sendo algo estranhamente psicodélico, quase como se estivéssemos sonhando acordados. Algo que faz parte disso seria, claro, os espaços liminares, lugares tão extensos e completamente estranhos ao percebermos, dando um momento confortável e ao mesmo tempo mostrando que pode ter algo aqui. E então é aí que o Weirdcore nasce, mostrando o que seria o contrário de um sonho, o que ao invés de ser algo reconfortante, seria o de mais estranho disso, se parecendo um verdadeiro pesadelo. Sempre tem algo bem mais assustador, como por exemplo esses cenários escuros, lugares que ao ver dão aquele sentimento familiar como se já estivéssemos visto, mas na verdade é algo totalmente bizarro aos nossos olhos. Diferente do Dreamcore, aqui teria um foco a mais nessa estranheza, utilizando bem mais essa ideia surrealista para transformar isso nisso aqui. Mesmo que tenha deixado de lado, ainda assim há algum conforto ao olhar essas imagens, mesmo que elas sejam bem mais estranhas para falar a verdade. E olha, estranheza e conforto só me fazem lembrar de uma única coisa, de um jogo lançado em 2004 e que muitos conhecem por ser Yuminiki. Simplesmente, nesse jogo é uma mistura de tudo que eu já falei aqui. Ao mesmo tempo que ele tem uma jogabilidade tranquila e momentos verdadeiramente confortáveis, isso tudo pode virar do nada isso aqui. E o Yuminiki literalmente tenta retratar como seria entrar em um sonho, com ele contando na visão da protagonista sendo essa garotinha aqui, chamada Madotsuki, sendo ela uma hikikomori, um termo usado para denominar aquelas pessoas que se isolam e que ficam solitárias na visão do mundo exterior. O jogo consiste nessa personagem dormindo e simplesmente sonhando com essas coisas, mostrando algo cada vez mais diferente, seja alguma experiência extremamente surrealista ou com um verdadeiro pesadelo para essa personagem. Bosques densos, inferno e labirinto dos teletransportes são alguns dos mundos que podemos explorar nesses sonhos, cada um contendo algo de especial que pode nos mostrar. Um mundo vermelho com essa temática completamente bizarra e sua música tema mais psicodélica ainda. Um simples mundo nevado onde cai essa espécie de neve que chega a ser reconfortante pra gente. Com essa trilha sonora que, nossa, eu acho que essa é simplesmente uma das melhores músicas temas que eu já vi em um jogo. A ambientação que esse jogo constrói, cada mundo desses contendo suas bizarrices e estranhezas e suas únicas músicas é o que fazem esse ser um dos melhores jogos sobre sonhos. A quietude de cada lugar, ou a atmosfera bizarra são os detalhes que transformam isso em um verdadeiro pesadelo. Esse jogo não possui uma história, apenas teorias que há anos fizeram parte desse jogo. Não tem nada que é contado ao decorrer do tempo, não tem a explicação desses mundos e nem quem de verdade é essa personagem. E eu acho que não poderia ser melhor. Sabe, esse é um daqueles jogos que não se precisa de
algo para prender a nossa atenção. Apenas andamos por isso, aproveitando cada detalhe colocado, cada momento e estranheza desses sonhos e a cada mistério em tudo isso. E olha, já que chegamos nesse assunto de mistérios, eu acho que LSD Dream Emulator é o mais perturbador nesse sentido. Surpreendentemente, esse é um dos jogos mais antigos nesse aspecto, sendo lançado em 1998 para unicamente o PlayStation 1. Esse jogo utiliza bem mais o perturbador e do bizarro que isso pode proporcionar. Aqui há o mesmo esquema de Uminique, sonhos diferentes em que à medida que andamos nós vamos explorando eles, mas por focar em algo mais bizarro, acabam aparecendo personagens extremamente estranhos, ou até texturas completamente bizarras se parecendo com isso. Como antigamente não era como hoje em dia que tinha internet, para as crianças dessa época isso aqui seria muito mais assustador. Há até relatos sobre lendas urbanas nesse jogo, no que em certos sonhos pode se aparecer diversas coisas, como por exemplo sobre algumas das muitas criaturas que há em cada mundo, sendo uma mais bizarra que a outra, ou figuras tão enigmáticas que até hoje, há mais de 20 anos depois do seu lançamento, são criadas teorias sobre elas, mostrando que esse jogo se tornou um dos mais misteriosos, visto o tempo que faz e mesmo assim há mistérios em volta disso. Por me aprofundar muito nesse jogo, acho que acabamos se distanciando mais ainda do tema de sonhos. Fomos para um bem mais assustador e que consequentemente é muito mais estranho do que esse, e é claro que são os pesadelos. Esse assunto por si só seria totalmente o contrário de sonhos. Ao invés de paisagens bonitas, lugares familiares e apenas algumas coisas estranhas se dissociando da realidade, aqui teria algo bem mais perturbador, com o que conhecemos se distorcendo para lhe mostrar o de mais bizarro nisso, um foco a mais no terror, mostrando aquilo que não queremos ver, pois geralmente um pesadelo seria os traumas do nosso subconsciente, fazendo uma experiência totalmente macabra para quem está vivenciando isso. Se antes tínhamos a sensação de que teria algo de estranho, aqui de verdade tem, e não é pouca. Assim como nos sonhos, também foi criado muitas obras que retratam essa experiência da nossa mente, assustadoramente transformando isso em uma das mais agoniantes coisas. Um dos melhores filmes que mostram e fazem isso de um jeito completamente diferente seria Esquina Marink. O jeito de nos contar sobre pesadelos que esse filme usa é de um modo um tanto quanto diferente. Na visão de duas crianças, elas acabam percebendo que seus pais desapareceram. E não só isso, mas algo ainda mais bizarro acontece. As portas e janelas da casa começam a de repente sumirem, uma por uma, deixando eles presos nesse lugar. Por serem crianças, é claro que eles tratam isso de uma forma menos séria, já que decidem ficar assistindo até que aconteça alguma coisa. Mas não demora muito para percebermos que tem mais algo nesse lugar. Essa estética granulada e até esse efeito por todo o filme deixa a atmosfera dele muito mais bizarra. E por justamente isso, acontece que ele causa momentos que parecem que vieram de um verdadeiro pesadelo. Esse ambiente escuro faz com que o medo cresça ainda mais nesse sentido, fazendo as crianças se sentirem imponentes, pois não se sabe o que essa entidade pode fazer. Principalmente aqui, nesse lugar selado apenas para as crianças e ela. No decorrer do filme, tudo só se parece mais ainda com um pesadelo infantil. Brinquedos antes vistos como um centro seguro, sendo refúgio para esquecer o que está acontecendo, agora são motivos de sentir medo. Barulhos acontecem conforme o quão isso vai ficando mais bizarro. E olha, esses não são sons nada normais. Acontece que tudo isso se torna um pesadelo para essas pequenas crianças, conseguindo até colocar medo em quem está assistindo, pois não sabemos o que pode acontecer quando está tudo escuro. E mesmo com uma voz familiar falando conosco, pode ser que não seja uma boa ideia confiar nela. Bons sonhos.